Hoje, o Papo Mineiro está internacional. Nós vamos estar numa prosa de desenvolvimento organizacional com o consultor argentino Júlio Verde Fassa. Ele é formado em psicologia na Universidade John Kennedy, em Buenos Aires. É consultor na Argentina e no Brasil em projetos de recursos humanos, sistemas participativos e gestão da qualidade. Homologação de exigências de normas internacionais em mais de uma centena de pequenas, médias e grandes organizações industriais, prestadoras de serviço, educação, saúde, comércio e governo. Professor na graduação, na pós-graduação e na extensão do Centro Regional Universitário Córdoba, da Universidade Nacional de Defesa. Membro da equipe de consultoria, capacitação e mentoria no Bonetto, Córdoba, Argentina. Palestrante em seminários, conferências e congressos. Então, nós vamos hoje conhecer um pouco dessa realidade e dessa parceria Brasil-Argentina, Argentina-Brasil. Seja bem-vindo, Júlio Verde. Muito bom dia, Dani. Realmente é um grande prazer estar em contato com você aqui. Nós que agradecemos hoje pela uma conversa inteligente e de muita utilidade na prática. Excelente, excelente. Então, a palavra é sua e vamos começar da onde você nasceu, onde é que você estudou. Bom, eu nasci no ano 1965, ou seja, sou o primeiro, os últimos da geração X. Nasci aqui chamamos de província, não seria o estado de Buenos Aires, não na cidade de Buenos Aires, mas no estado, numa paisagem muito suburbana, uma infância muito feliz, e aí com meus dois pais e meus dois irmãos, nós três temos pouca diferença de idade, e foi uma infância muito feliz. Não só feliz, mas também o fato foi que meu pai, que ele era jornalista, e a minha mãe, que, digamos, ainda que trabalhava até que nascemos nós, se dedicou a criar a família. Ambos foram realmente não só pais, mas os meus dois primeiros grandes mentores da vida. Eles encorajaram, em casa tinha mais de 600 livros de toda quanta coisa, músicas, e eles sempre estiveram nos encorajando de ser autônomos, criativos, de gostar da leitura, de gostar do estudo. Eles não negociavam a ideia de você primeiro estuda, depois faz tudo o que quiser, mas primeiro estuda. Então, o que aconteceu foi uma coisa natural, meu pai e a minha mãe, ambos vieram do campo. Meu pai era uruguaio, a minha mãe era missioneira, ambos, infelizmente, morreram já. Muitas saudades deles, evidentemente. Com o qual era natural a ideia de que nós, desde muito pequenos, o cimarrão é coisa de todo dia, desde crianças, não é? Teve essa infância muito interessante. Depois eles nos encorajaram a seguir a universidade. Eu adorei a possibilidade de que seja na carreira de psicologia, porque foi a minha vocação ao respeito. Foi um curso muito interessante. A Universidade de Kennedy é uma das
mais reconhecidas na carreira de psicologia. E quando eu estava em quarto ano, 2 anos antes de poder fazer o que era a nossa graduação, eu fiquei realmente maluco, entusiasmado com uma matéria chamada de psicologia laboral. É a primeira vez que eu escutava que existia uma ideia claramente preventiva, uma ideia claramente de valorizar as pessoas dentro das organizações, não como um recurso, mas como um fornecedor de recursos impressionantemente críticos para que a organização funcione. Nesse momento eu trabalhava também, digamos, podia pagar a universidade com 2 trabalhos, um muito maluco e um mais formal. O maluco era que eu era baterista, trabalhei para muitas bandas musicais e cantantes, e também trabalhava numa revista chamada de Indústria Automotriz, que acabou sendo criticamente muito importante. Então, era a revista dos autopartistas daqui de Córdoba, de fabricação de autopeças. Toda a câmara de fabricação de autopeças. Aí eu falei para a minha professora... Você exerceu a psicologia? Exatamente. Eu adorava e adoro a psicologia, e quando seja maior, eu quero ser psicólogo também organizacional. Nunca trabalhei mais na parte clínica, mas sim nessa parte preventiva desde então. Acontece que eu ofereci a minha professora, se não quisesse, porque na revista me pediram, já que você está muito avançado na carreira de psicologia, por que não faz uma coluna em cada uma das edições sobre psicologia organizacional? Eu falei, ainda não sou profissional. Então, falei para a professora que eu escrevia, ela corrigia e colocávamos o meu nome e o nome dela como assessora. Quando, a outro ano, também tive o segundo nível da matéria psicologia organizacional. Foi também muito bem, eu adorei cada vez mais, o entusiasmo era... Realmente eu descobri aí a minha vocação. E quando faço a exame final com esta professora, ela, depois de me colocar a nota, uma muito boa nota, me falou, você não quer ser o meu ajudante de cátedra o ano que vem? Eu me recebi no ano 1987, em novembro, e em março de 88 já era ajudante de cátedra. Aí aconteceu uma segunda, alguns diriam não coincidência, mas providência, que através da revista Automotriz, Indústria Automotriz, fiz uma... Primeiro o meu pai, que também trabalhava nessa revista, e depois eu fizemos uma entrevista a um cara muito particular que você conhece, o engenheiro Edgardo Cáceres, que começou a assessorar a Confederação da Indústria, onde a Câmara de Autopecistas era parte, em tudo o que foi o que era o modelo japonês de qualidade. E eu adorei tudo isso porque tinha muito a ver com a ideia da psicologia organizacional, de o que é a gestão participativa, a gestão de qualidade baseada nas pessoas, nas autonomias, no respeito delas, na participação e de protagonismo das pessoas. Bom,
o Cáceres se converteu, então, em meu terceiro mentor, primeiro profissional. Realmente, um grande mestre. E aí conheci ao segundo mentor profissional, que era o presidente dessa confederação da indústria, o engenheiro Rafael Koanov, que vocês também conheceram porque esteve muito tempo lá no Brasil, colaborando com o programa de qualidade. O engenheiro Koanov, junto com o Cáceres, me ofereceram me incorporar à Confederação da Indústria, e o engenheiro Koanov foi muito curioso ao respeito. Eu falei, mas eu acabo de me graduar, tenho praticamente nada de experiência. E ele me falou, aqui todo mundo sabe muito de ferro e muito pouco de pessoas. Você que melhor sabe disto. Eu gostaria que você fosse o coordenador de programa de capacitação de toda a Confederação da Indústria para toda a República Argentina. E eu topei. Eu topei, claro. Tem que topar, Interessante. Então, me converti no coordenador de programa de capacitação, em consultor júnior e, sobretudo, na preparação daqueles empresários argentinos que o engenheiro Koanov tinha conseguido uma colaboração com o Japão para que nada menos que a JUSE, a União de Científicos e Engenheiros, colaborasse para que haja becas a turmas de empresários e consultores argentinos para aprender lá no Japão como é a gestão de qualidade ao vivo. Então, eu ajudava a preparar a esses empresários que iam para lá como parte do programa de capacitação também. O compromisso era, você vai para o Japão, volta e começa não só a aplicação, mas também um sistema de intercâmbio de experiências, que foi muito poderoso, onde o Cáceres ajudou muitíssimo. Foi meu primeiro contato com o Japão, a gestão participativa e a qualidade, e adorei. E 3 anos depois, eu ganhei também a beca Japão, com a qual esteve lá no Japão. Adorei Japão, fiquei, assim como tinha muitas pessoas que ficavam muito constrangidas, eu adorei. Era como se, numa vida anterior, eu tinha estado aí. Eu estava literalmente em casa. E como eu fui muitos anos estudante avançado de karatê com professores japoneses okinawenses, quando comecei o trabalho com a indústria automotriz, eu comecei também a estudar japonês. Então, o que aconteceu? Adorei toda a minha estadia lá no Brasil, no Japão, e queria ficar lá, ainda que fosse como professor de espanhol, etc. Mas, providência, falariam alguns. O meu pai, eu chamava diretamente por telefone, gastei um monte de grana chamando por telefone a meus pais, pelo menos 2 vezes por semana, e ele me falou, está te procurando o engenheiro Cáceres. Quando você voltar, vamos ver. Eu fiquei claramente interessado, por isso volvi de Japão. Quando volto de Japão, o engenheiro Cáceres, eu me comunico com ele e me oferece ser partícipe do programa de qualidade no que faz a Fiat Automóveis lá no Brasil. O que acontecia? O programa de Fiat Automóveis era muito robusto, muito interessante, era um verdadeiro, você sabe melhor do que eu, um verdadeiro exemplo de desenvolvimento, mas tinha 2 elos que estavam com um nível menor: os fornecedores e os concessionários, as concessionárias de automóveis. Então, eles dividiram os fornecedores em 3 grupos:
os que seguro continuam, os que seguro não continuam, e um grupo de 9 a 12 fornecedores que eles iam dar menos de um ano para que decidissem de qual dos dois lados ficavam. E me contratou junto com outro consultor argentino, o engenheiro Orlando Banucci, que tinha morado muitos anos no Brasil, e com o Faustino Vicente, outro consultor brasileiro, para que nós três apoiássemos com consultoria aos fornecedores para ver de que lado ficavam. Foi bastante bem sucedido. A maioria ficaram do lado dos que continuavam fornecendo a Fiat. Muito bom a respeito. Mas 2 anos, 3, estou falando do 1993, acaba o trabalho, tanto aqui na Fiat como com outros clientes da empresa Magnus, consultores e associados que estavam lá. Volto do Brasil, tinha mudado o governo e o novo presidente não, digamos, não prestava atenção ao tema da qualidade. Então, por essas questões políticas, o presidente da Confederação da Indústria, o engenheiro Konoff, foi reemplazado por alguém que era do partido do presidente novo, do governo. É uma coisa muito triste, mas o engenheiro Konoff, um empreendedor maravilhoso, me falou, e nos falou a 2 ou 3 membros que estávamos no programa de capacitação e assessoria: olha, nós não podemos nos resignar a que isto desapareça. Eu proponho a vocês criar uma fundação para apoiar e ensinar gestão de qualidade participativa do jeito japonês em escolas de todo o país e em pequenos municípios de todo o país. Obviamente, de novo, eu topei. Então, trabalhamos com muitas organizações, muitas escolas. Imagina, por exemplo, a ideia de como utilizar um diagrama de Pareto no jardim da infância. Utilizando bolas de basquete de diferentes tipos de cores. Muito bem sucedido, realmente. Esse foi meu primeiro contato com o desenvolvimento comunitário. E adorei. Adorei. Tinha muito a ver com a inclusão, muito a ver com a ideia de não colocar os problemas de lado, mas enfrentar eles. E aconteceu que 2 anos depois, o engenheiro Banucci, que foi o meu sócio na consultora Magnus, quando estávamos lá na Fiat, em Betim, me convidou a trabalhar em Córdoba. Eu tinha praticamente percorrido todo o país, todos os estados do país, com a Fundação pela Qualidade e Participação. Mas não conhecia Córdoba. Comecei, eu vivia, que vou falar para você que vive viajando, não? Eu vivia, seja no avião ou no ônibus, mais do que na minha casa. Topei, ao princípio, 3 dias por semana, depois já me mudei para Córdoba e daqui eu falo, não me mudo mais porque Córdoba é maravilhosa. É uma das poucas, não só bonita, é uma das poucos estados argentinos que não tem feudalismo. Eu conheci Córdoba na década de 80, porque eu era da Fundação Logosófica, aqui em Belo Horizonte. Que bom! E aí também tinha uma Fundação Logosófica, né? Tem ainda uma Fundação Logosófica. Então eu fui aí, né, um grupo juvenil que foi visitar, foi excelente. Né? Eu gostei demais da cidade. Quer dizer, eu gosto muito das cidades argentinas. Buenos Aires, Mar del Plata, Rosário, né?
E vai por aí, né? Lá nas terras do vinho, né? Nas terras do vinho. Claro, eu concordo com a ideia de que, assim como Minas Gerais é um país à parte, Córdoba também tem riqueza cultural, seja nas artes visuais, musicais. O cordobês é uma pessoa muito de muita autoestima. Ele não tem problema em se rebelar contra as coisas que vêm como um grande ditado desde cima. Tem essa rebeldia interessante, tem essa ideia de que gosta do que faz, adora o cordobês, adora Córdoba. E eu disse, eu não vou me mudar daqui. Eu fico em Córdoba a partir daí. Conta para nós como é que surgiu, então, essa equipe de consultoria, né? De mentoria, Boneto. Como é que aconteceu? Isso veio depois. Eu sempre, em paralelo, salvo na época do Brasil, onde somente foi convidado a seminários e cursos especiais em universidades, eu passei e continuo e vou continuar em paralelo o meu trabalho de consultor e o trabalho de professor universitário. Já tem perto de 35 anos dessa dupla de consultoria e de ensino superior. Docente. O que mais adoro é os projetos de grau, os projetos finais. Já passei mais de 70 alunos que se graduaram com o meu acompanhamento. E acontece a ideia de que a consultora Vanucci, que foi a primeira consultora argentina certificada por normas ISO 9000 e a segunda na América. A primeira foi a Propar lá no Brasil. Acontece que tempo depois deixo a consultora porque sai um trabalho muito importante de Promeco, promotor de melhora contínua para o grupo Fiat na empresa Iveco. Eu estive 3 anos promovendo a melhora contínua, fazendo de coach e de mentor de uma equipe onde eu formava a eles em resolução de problemas, e foi muito bem sucedido. Quando acaba o trabalho lá na Iveco, eu me encontro de, alguns diriam casualidade, eu falo, insisto, de providência, com uma ex-aluna da universidade, Karina Boneto, que estava lá com a sua consultora. Eu simplesmente passei pela porta, fazendo trâmites, e digo, Boneto não será Karina? E vejo que alguém do outro lado da janela está olhando para mim. Era Karina, a minha ex-aluna, que tinha sua consultora, e continuamos trabalhando, ainda que eu sigo sendo independente, não sou empregado da consultora, mas fizemos muito trabalho. Entre Boneto e Vanucci, eu já passei pelos 170 clientes e destinatários. E acontece que Karina uma vez me fez um desafio. Faz já vários anos. Ela me diz, você é bom professor, bom mentor. Eu fui mentor dela, do trabalho final dela também. E você sempre fala de que existem 2 tipos de trabalhos finais. Trabalhos de investigação e trabalhos de intervenção. E você sempre fala que a intervenção é uma consultoria. Você não quiser que nós façamos um curso de certificação em consultoria para profissionais, para alunos avançados e para consultores? Bom, já estamos começando daqui a pouco a 10ª edição, com muito sucesso, desse projeto de certificação em consultoria, com muitos alunos já aprovados e recebidos. Muito bom.
E bom, Gostei. Isso, muito bom. chegou a pandemia e como a universidade, o Instituto Universitário Aeronáutico, em onde eu estou faz muitos anos já, foi a primeira universidade argentina em fazer educação à distância. Por quê? Porque trabalha não só ensinando a alunos civis, mas também a militares, depende da Força Aérea Argentina. E, por exemplo, você tinha alunos em Sarajevo. Como fazem para continuar? Eles criaram a primeira Universidade de Educação à Distância da Argentina. Com o qual, quando chegou a pandemia, nós não tivemos nenhum dia de perda, porque, entanto, a maioria das universidades fechava pela pandemia, nós, a outra semana, já tínhamos, pelo Meet e pelo Zoom, já tínhamos não só encontros com os alunos, mas também exames finais, mas também graduações de alunos que apresentavam os seus trabalhos finais e até colações de alunos, todas à distância. Então, o que aconteceu foi muito interessante. Aconteceu que no meio da pandemia também recebo, já por terceira vez na história, o chamado de um tal engenheiro Edgardo Cáceres, que me fala, olha, estou trabalhando faz alguns anos, eu não tinha falado com ele mais de 10 anos até então, e estou falando de que estou trabalhando em desenvolvimento regional integrado, sou parte do grupo 3 do Movimento Minas 2032, estou desenvolvendo um sistema, o que agora se chama de Mandala, de desenvolvimento regional integrado, humano e sustentável. Eu sou membro do Rotary. Eu gostaria que você participasse também. Desde então, pelo menos 4 reuniões ou 5 por semana estamos tendo com o grupo 3 e com o Ricardo Cáceres. E bom, tudo isso me levou a várias reflexões que acho que são de alguma forma a síntese do que tenho aprendido, porque eu me considero sempre um aprendiz. Aqui há um ditado aqui na Argentina de um pai chamado Menapace, que diz, quando eu conheço uma pessoa de menos de 95 anos que diz, eu já estou de volta, eu penso com pena, longe não terá chegado. Verdade? Então, a ideia é claramente, que a única forma de seguir desenvolvendo é continuar, não só sendo mentor de outros, mas continuar sendo aprendiz e aceitando a mentoria de outros. Muito bem, viu, Júlio? Então, a partir de aí, tenho algumas reflexões do que he aprendido em todo este percorrido. É interessante porque nós já estamos terminando, né? E deu tempo certinho, né, da sua fala. E você mencionou aí o movimento Minas 2032, que a gente trabalha bastante os ODS da ONU 2030, né, a Agenda 2030. Mas por que o movimento é 2032? Porque em 2032, o Diário do Comércio, que comanda esse processo, junto com o Instituto Ori, faz 100 anos. E é uma homenagem ao fundador José Costa, que foi um dos meus mentores, né? Então, eu tive esse privilégio, né, de ter esse guru, né, logo no início da minha vida profissional. Então, foi muito importante. Então, esse movimento faz na capital, com o governo, com a iniciativa privada, com o terceiro setor, e nós estamos lá juntos, né, trabalhando nessa questão do desenvolvimento sustentável, da educação, né, e vários outros temas que é muito importante. E a principal, cultura e turismo, porque o estado de Minas Gerais realmente é um grande polo de cultura e turismo. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem, para terminar, uma mensagem. Bom, essa mensagem... Só um minutinho. Essa mensagem que você vai dizer, eu queria que você depois, no final, dissesse ela em japonês. É possível?
Tenho esquecido bastante, mas poderia. Sem culpa. Salvo o sayonara. Qual é a minha mensagem? Que o que acho que mais tenho aprendido? Não que sei, mas que tenho aprendido porque alguém me ensinou. Todo mundo quer um mundo melhor, mas nem sempre coincidindo com outros. Isso gera ações isoladas e sem sinergia. Pior ainda, muitos consideram que são donos da única verdade e que o jeito de que os outros participem é que obedeçam, se submetam ou desapareçam. Mas eu acho que o sucesso tem a ver muito com a gestão não só participativa, mas protagônica de todo mundo. Ser parte de um projeto, não somente empregados em projetos alheios. Aprendi de Tom Peters que um projeto fracassa por duas causas: paixão sem sistema ou sistema sem paixão. E tem que ter as duas. O problema é que muitos gestores desconhecem como funciona o nosso hardware e o sistema operativo humano. Então, fazem programas muito interessantes, mas que são incompatíveis com a humanidade. Desconhecem essas funções. Então, reemplazam esse conhecimento que a ciência tem disponível por prejuízos, geralmente surgidos de frustrações próprias ou alheias, gerando estratégias e táticas pouco efetivas e até prejudiciais. E o que mais aprendi ao respeito tem a ver com que todos somos um. Não existe um inimigo. Todos somos um. Somos a mesma humanidade e até o momento que as pessoas não aprendamos isso, vamos estar em sérios problemas. E o planeta também. O meu sayonara, então. Seu sayonara. Obrigado, meu querido. Muito obrigado a você. Um grande prazer. Obrigado pela sua amizade, pela sua vida assim tão intensa, né? E assim como o Cáceres, você também é uma pessoa intensa naquilo que você quer que faça, que aconteça. Isso é muito importante. Um grande abraço para você. Outro para você. Então, tivemos aí, né, o nosso consultor argentino, que a gente até considera quase como também brasileiro, faz muitos trabalhos no Brasil, e isso é muito importante. E a gente sempre deve ouvir, né, essas pessoas que têm uma vida por aí, mais de 35 anos, buscando a qualidade, buscando o bem comum. Isso é muito importante. Até o próximo Papo Mineiro. Forte abraço.